nossa mensagem hoje é Não Tema o Novo. Está baseado lá em Isaías capítulo 43. O que eu quero destacar com os irmãos é o versículo 19. Vocês podem abrir a Bíblia, ou o seu celular, ou a iPad, o que vocês tiverem aí. Isaías 43, o versículo 19 diz: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados cometidos contra ti. Já tivemos tempo de louvor, de adoração, já tivemos tempo de ofertório, de avisos, de comunhão entre os irmãos, mas agora, Senhor, queremos ouvir da tua palavra. Por isso eu peço, Espírito Santo de Deus, que está aqui, que habita em nós, haja, fala, ensina-nos na tua palavra, alimenta-nos com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Isaías, ele foi escrito aproximadamente 700 anos antes de Cristo. E Isaías profetizou num período muito sombrio da história do povo de Deus. O povo de Deus estava lá no cativeiro, e eles perderam tudo que eles pensavam que não perderiam nunca. Ou seja, eles estavam numa terra especial lá em Jerusalém, terra que Deus havia dado para eles, e eles pensaram que aquilo lá era para sempre. E eles descuidaram-se da vida espiritual, ficaram vulneráveis aos ataques do inimigo. O povo inimigo veio, levou-os para o cativeiro, e agora eles estavam na Babilônia como escravos, estavam tristes, desmotivados, cabisbaixos. Embora o texto que eu quero trabalhar mais seja o versículo 29, mas orando em casa, estudando, esse texto é muito bonito, então eu quero ler com os irmãos e fazendo breves comentários desde o versículo 1. Na primeira parte deste capítulo 43, o Senhor proclama que Ele é Deus, e que Israel, que havia recebido muitas bênçãos do Senhor, era testemunha da sua divindade. E assim começa no versículo 1: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és o meu Deus. Este versículo nós poderíamos parar por aqui, sermos despedidos, porque já é algo extraordinário. Ou seja, o povo de Israel havia pecado contra Deus, estava lá no cativeiro, mas Deus não abandonou-os. Vem para eles com essa palavra e diz o seguinte: não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Eu acho isso lindo, maravilhoso, porque eu sempre digo que eu dou graças a Deus porque eu não sou Deus. Porque se fosse eu, diria o seguinte para Israel: eu não falei para vocês? Eu não disse para vocês que se vocês andassem fora dos meus caminhos, vocês iriam para o cativeiro? Que a mão de Deus pesaria sobre vocês? Agora, tchau e bênção. Mas nem bênção, se vira, eu avisei. Mas Deus é tão bom, Deus é tão amoroso, que Ele olha para aquele povo e diz assim: não temas, eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. E sabe, eu vou contar uma coisa importante para vocês: o Deus de Isaías é o nosso Deus. O Deus de Isaías está aqui, e independentemente do momento que nós estivermos vivendo, Ele tem esta mesma palavra para mim e para você: não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome.
Eu gosto disso também, porque Ele sabe o meu nome, o seu nome, Ele sabe conhecer. E mais uma vez, graças a Deus que eu não sou Deus, porque senão eu iria trocar o nome de todo mundo. Quando eu chamei a Valéria aqui, eu tive que pensar para não chamar a Vanessa, porque eu troco das duas. Ainda bem que não sou só eu, elas disseram que a Dona Rosa também troca. Então eu tenho, se a mãe tem esse, se a mãe se equivoca, eu também posso. Quantas vezes, né? Eu sempre digo que o Silvano, a primeira vez que veio à igreja, quase que ele não voltou mais. Hoje é seminarista, porque na hora de apresentar, eu apresentei a Silvana e o Márcio, quando é Silvano e Márcia. Mas Deus, Ele sabe exatamente o nome de cada um. Ele olha e sabe o nome de cada um de nós. Ele não troca, Ele não se equivoca, Ele não faz nenhuma confusão. Ele conhece cada um de nós pelo nosso respectivo nome. Louvado seja Deus. Esse é o nosso Deus. Aí no versículo 2, o Senhor lembra-os da milagrosa travessia do Mar Vermelho e promete intervenção semelhante todas as vezes que precisarmos. E diz assim o versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então ele está lembrando que quando passou, saindo do Egito, passou pelo mar que se abriu, atravessaram pelo mar sem que nada acontecesse, e ele está dizendo: esse é o Deus. E ele está dizendo: quando passares pelo fogo, não te queimarás. Agora, queridos, cada um de nós passa por provas de fogo. A boa notícia que eu tenho é o seguinte: ou você passou recentemente por uma prova de fogo, ou está passando, ou vai passar. Mas a palavra de Deus diz que Deus não nos abandona nesses momentos de provações, de provas, de dificuldades. Aí os versos de 3 a 7 dizem que o Senhor destruiu as outras nações para proteger os seus e confortá-los, dizendo que sempre protegerá e acompanhará os que lhe pertencem. Diz assim, versículo 3: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que fostes precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e a ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte: entrega, e ao sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Então esse texto está dizendo o seguinte: que Deus luta pelos seus, Deus peleja pelos seus, Deus trabalha pelos seus. E quem são os seus? São aqueles em Cristo Jesus, tornam-se filhos de Deus. Quando nós o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, passamos a ser os dele, e Ele cuida, Ele protege, Ele sustenta, Ele acompanha-nos. Aí os versos de 8 a 13 fala sobre um litígio no qual as nações iriam testificar a bondade do Senhor para com Israel. Versículo 8 diz assim: traze o povo que ainda tem olhos, é cego e surdo, ainda que tenha ouvidos. Significa o seguinte: aqueles que são cegos, surdos espiritualmente,
aqueles que não conseguem ainda ver a Deus, não conseguem ouvir a Deus, traga-os para eles verem o que eu vou fazer e possam reconhecer que eu sou Deus. Nós vivemos ainda, queridos, numa época de muita gente cega e surda espiritualmente, gente que ouve de Deus, mas não ouve a Deus, que vê as coisas acontecendo e acham que acontecem pela própria sorte, pela própria capacidade, pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio empenho, não conseguem ver que é Deus quem está fazendo o que está fazendo na sua vida. Versículo 9 diz assim: todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Ele está dizendo o seguinte: olha, tragam as nações, porque vão ver que somente este Deus é que anuncia e prenuncia, anuncia o que foi feito e prenuncia o que eu vou fazer. Nenhum outro Deus faz destas coisas. E ele coloca até numa palavra cheia de retórica, no sentido de dizer: entre todas as nações do mundo, não há alguma que recebeu profecias e conhecimento das coisas espirituais quanto a este povo. É o Deus deste povo, é este povo, que é este Deus que faz maravilhas, e vão ver que é verdade. Não é mesmo que esse Deus é forte? Não é mesmo que esse é o Deus único, poderoso e verdadeiro? As pessoas precisam, queridos, ver o que acontece no meio daqueles que pertencem a Deus e reconhecer que Deus é poderoso. E no versículo 10 diz assim: vós sois minhas testemunhas. Por isso nós precisamos testemunhar, deixar que as pessoas vejam o que Deus está fazendo, agindo, trabalhando em favor dos seus, para que reconheçam o poderio desse Deus. Volto a dizer, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente está numa situação difícil e depois a situação é resolvida e a gente fala: olha só como que eu sou sortudo, olha, estava numa pior, olha agora como que está a minha vida de sorte. Ou então a gente achará: eu sou mais eu sou o cara, olha, eu estava naquela situação difícil, ó, dei um jeito, resolvi, está tudo pronto, olha, eu sou capaz. E a gente começa a se achar. E aqui o texto está nos ensinando que Deus faz o que faz para que nós testemunhemos, e a glória é para Deus. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? Então esses textos, esses versos vêm sempre ressaltando isto. E isto é importante, por quê? Porque Deus conhece o coração do homem e sabe que é fácil o homem se achar. Então o tempo todo ele está dizendo aqui: quem é que faz? Quem é ele? Falando sempre do que nós nunca podemos nos esquecer, do Deus Todo-Poderoso. Versos 14 e 17 testificam sobre as bênçãos a serem derramadas sobre Israel no futuro. Prediz um fim miraculoso do cativeiro babilônico, e lembra-os que quem fará isso é o mesmo Deus
que dividiu o mar vermelho. E assim diz o versículo 14: assim diz o Senhor, e que vos redime, o Santo de Israel: por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e todos os que de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Então ele lembra mais uma vez da libertação que tinha dado para eles quando estavam no cativeiro no Egito. Esse mesmo Deus que abriu o mar vermelho também os tiraria da Babilônia. Está falando isto, queridos, porque nós temos duas maneiras de pensar. Uma é o seguinte: eu faço, eu consigo, eu dou um jeito. A outra é o seguinte: é assim mesmo, fazer o quê? Estamos aqui no cativeiro, estamos na pior, é o meu karma, não tem jeito, eu nasci mesmo para sofrer, essa situação não tem jeito. E Deus está dizendo para eles o seguinte: tem jeito sim. O mesmo Deus que tirou do Egito vai tirar também da Babilônia. E olhando, nós já falamos recentemente sobre isso, olhando com os olhos humanos, era praticamente impossível, porque era uma mão de obra especializada, forte, estava ali na Babilônia. Acha que eles iriam, o povo da Babilônia iria liberá-los de mão beijada, assim: tá bom, volta para Jerusalém, volta lá para sua terra? De jeito nenhum, eles faziam muita falta ali. Mas Deus, quando age, tocou no coração do rei, autorizou, falou: vocês podem voltar, e leva todo o material que vocês precisarem para reconstruir. Isto, querido, nos ensina que, independentemente do momento que você estiver vivendo, que nós estivermos vivendo, o Deus de Isaías é o Deus de Israel, e o Deus de Israel é o nosso Deus. E aquilo que parece impossível aos olhos dos homens é possível aos olhos de Deus. E é interessante que agora, a partir do versículo 18, muda o enfoque. Até aqui ele vem falando o que ele tinha feito, o que Deus tinha feito em favor daquele povo, mas agora ele vai falar do que vai acontecer. E no versículo 18 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Sabe por quê? Porque a nossa tendência é muitas vezes de ficar: tempo bom, aquele tempo quando eu era criança, quando eu era jovem, quando eu morava em tal cidade, quando aquela situação, era muito bom. Ou então viver só pensando no passado, no seguinte sentido: pois é, lá era bom, mas agora olha, nós estamos na Babilônia, somos escravos, e ficar vivendo do passado. Por isso que ele diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. E agora vem o versículo 19: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermos. Em tempo de transição, em tempo de crise, em tempo de pressão, nós temos dificuldade de enxergar o que Deus está fazendo em nossas vidas, e ficamos presos apenas ao ontem, nas coisas boas e nas que não são tão boas, vivendo do passado. Não conseguimos olhar para frente e ver o que Deus está fazendo. A boa notícia é que Deus nos convida a virar a página da nossa vida e deixar as coisas passadas para trás. Ele nos convida a recomeçar, pois um novo capítulo da nossa vida está sendo escrito. Constantemente
Deus está trabalhando na nossa vida, e nós não vivemos somente do passado, das coisas boas, muito obrigado, mas das coisas que não são tão boas, a gente choramingando. Não, Deus tem sempre uma nova história a ser construída na nossa vida. Não importa o momento que você viveu ou esteja vivendo, o Deus de Israel está sempre pronto para fazer algo novo. E às vezes a gente tem medo do novo, mas o novo de Deus é sempre muito bom. Glória a Deus mesmo. Deus está fazendo coisa nova e pergunta: vocês não estão percebendo? Vocês não estão vendo? Isto, queridos, mais uma vez eu digo, a gente só olha no que ficou para trás, e a gente às vezes no meio da crise, da dificuldade, tem medo, ou melhor, não percebe que algo novo Deus está fazendo, na minha, na sua vida. Talvez não estejamos percebendo, porque tudo o que vemos são impossibilidades, incertezas, não vai dar certo, não consigo sair dessa, não consigo resolver esse problema, mas o nosso Deus é o Deus das impossibilidades, de fazer o impossível se tornar possível. Diante de um caminho que a gente não vê mais à frente, Ele abre um novo caminho. Diante da sequidão, Ele abre rios de águas vivas. Ou nós cremos, ou não cremos, mas glória a Deus, porque cremos que Deus pode fazer novos caminhos, novas oportunidades, e a cada dia Ele vai construindo a nossa vida com novidades, e novidades de Deus, volto a dizer, são sempre boas. Então, queridos, nós temos de nos alegrar, porque Deus não para de agir em nosso favor, mesmo em tempos de crises. Se porventura você está passando por um momento de dificuldade, de crise, de lutas, saiba o seguinte: Deus não está morto, Deus não está dormindo, Deus não está desatencioso, Ele está vendo, e está sempre pronto para abrir novos caminhos. Ele enche com o seu Espírito o nosso ser, que está como terra seca, coração murchinho, mente confusa, triste, preocupado. O Espírito dele enche-nos e abre os nossos olhos da fé, e nós conseguimos pensar, crer e entender. Não é ponto final da minha vida, é pontinhos, porque a minha vida continua. Não é interrogação, é ponto de continuidade, porque até mesmo na nossa falta de fé, Ele nos dá fé, esperança e coragem. Então, queridos, não perca o que Deus quer fazer em sua vida, ainda que você não esteja entendendo tudo agora, mas nós não precisamos entender, nós precisamos apenas confiar e alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. O mais Ele faz. Deus está fazendo coisa nova, mas nós só vivemos o novo de Deus se deixarmos definitivamente o velho e começar com Deus, dedicando-nos a Deus. Alguns passos importantes para que nós recebamos o novo de Deus. Primeiro, nós já falamos, mas pare de olhar para trás e comece a olhar para frente. Quem dirige para frente, olhando no retrovisor, vai se dar mal. Temos que olhar para frente. Não viva do passado. Se ficar olhando para trás, não podemos ver para onde estamos indo. Deus nos convida a olhar para frente e saber que Ele está à nossa frente. Ele nos conduz e Ele abre os caminhos. Os filhos de Israel tiveram muitas vitórias no passado. Saíram do Egito, conquistaram a terra de Canaã, sobreviveram a uma divisão em seu país e agora estavam no cativeiro. Então eles estavam precisando de um novo mover, de um novo milagre, de uma nova vitória. Talvez se você olhe para trás, você também veja muitas vezes que Deus agiu em seu favor, mas agora quem sabe você está vivendo um momento mais difícil e está precisando de um novo mover, de um novo milagre, de uma nova vitória, e Deus pode fazer isso na nossa vida.
Então o que é que você quer que Deus faça na sua vida? Qual a vitória? Qual o milagre que você está precisando? E o Deus de Israel, o Deus de Isaías está aqui. Agora é interessante que Israel não merecia receber nada de Deus. Eles tinham pecado, tinham pisado na bola, tinham se afastado de Deus. Contudo, Deus ainda os amava. E Ele sinceramente queria ajudá-los a mudar de vida. Não é pelos nossos méritos, não é pelo que nós somos, porque somos bonzinhos, certinhos, frequentamos a igreja, dizimamos, ou coisa parecida. Não é por isso, porque no fundo todos nós somos pecadores. Mas Deus faz o que faz por mim e por você, por causa do seu amor para comigo, para com você. Este é o Deus que não nos abandona, que não nos joga fora, que não nos descarta, mas mesmo quando nós pecamos e nos afastamos, Ele traz-nos de volta, porque Ele nos escolheu. Bendito seja o nome do Senhor. Agora observe a mensagem de Deus: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que farei uma coisa nova. Segundo passo é que nós olhemos e percebamos o que Deus tem para fazer na nossa vida. Eis que faço coisa nova, que está saindo do forno, ou melhor, que está saindo à luz, coisa nova, quentinha, novinha, pronta. O que você vê quando você olha para a vida? Se está afastado de Deus, vê problemas, lutas, dificuldades, mas quando está firmado em Deus, pela fé, vê o agir, vê o novo de Deus. Agora é interessante que Israel poderia escolher. Eles estavam lá no cativeiro, na Babilônia, e eles poderiam escolher: olha, ou ficam ali na Babilônia como escravos, como servos, ou então Deus ia abrir a oportunidade e eles poderiam ir para Jerusalém, para a sua cidade, para reconstruir o muro e o templo. Eles poderiam escolher. Um grupo grande saiu e foi para a terra que eles tanto sonhavam, esperavam e queriam voltar. Mas vocês acreditam que um grupo preferiu ficar como escravo, como servo ali na Babilônia? Deus estava dando uma nova chance, uma nova oportunidade, mas alguns preferiram ficar ali. É isso que a gente vê também nos nossos dias, queridos. Muitos preferem ficar ainda, apesar das lutas, das dificuldades, sabe, ficar longe de Deus, ficar na escravidão do mundo, do pecado, do vício, servindo a este mundo. Mas louvado seja Deus, porque se nós estamos aqui, é porque Deus tem tocado no nosso coração. E a nossa oração é para que todos nós tenhamos esse desejo. Eu quero mais de Deus, eu quero o que Deus tem para mim, eu quero das bênçãos de Deus. Eu não creio que Deus seja um Deus masoquista, que tenha feito os seus filhos e dito: agora olha, fica aí, eu vou me divertir ver vocês sofrendo, vocês choramingando, vocês na pior. Eu não creio nisto. Eu creio que o amor de Deus é tão grande que Ele quer cuidar de mim e de você, dar uma nova vida, uma nova experiência. Eis que porém um caminho no deserto, no ermo. Deus é capaz de transformar as áreas desérticas da nossa vida em campo de bênção, em campo de abundância, trocar o nosso choro por riso. Agora, qual o objetivo de Deus fazer tudo isso? Por que Deus faz isso na vida das pessoas, na vida do seu povo? Por quê? Versos 20 e 21 diz assim: os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo,
para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então preste atenção no que eu vou falar. Deus faz o que faz na minha vida e na sua vida, para que o nome dele seja glorificado. Não é para que eu me ache, para que eu me envaideça, para que eu sinta que eu sou mais que eu sou bom, mas ele faz o que faz na minha vida, na sua vida, para que o nome dele seja glorificado, porque Deus fez a mim e fez a você para o louvor da sua glória. E todas as vezes que nós não damos glórias a Deus, nós estamos roubando de Deus aquilo que é digno e que é somente para Ele. Preste atenção nisso. Às vezes a gente recebe uma bênção e sai comemorando, faz festa com amigos, conta para todo mundo: olha, consegui passar na faculdade também, olha, eu ralei, olha, aquele emprego tinha uma vaga para 100 candidatos, só eu entrei, não é? Nesse tempo tão difícil que está, olha, todo mundo aí passando apertado, eu estou comprando um carro novo, olha, nessa situação, estou com uma casa, sou eu. Queridos, todas as bênçãos que nós recebemos é para que o nome dele seja glorificado, exaltado. Não podemos nos esquecer disso. A Deus seja dada toda honra e toda glória. Você tem sido abençoado? Fique em pé. Em nome de Jesus, seja dada toda honra e toda glória ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Nós estamos aqui para glorificá-lo constantemente. Não se esqueça disso. Pode sentar-se. Vocês pensaram que eu tinha terminado? Quase. Deus já havia colocado em movimento os acontecimentos e as pessoas que levariam Israel do cativeiro de volta para a terra da bênção. Mas era necessário que eles decidissem quem quer ir e quem quer ficar. Quem quer ir e quem quer ficar. Deus nos dá também esta grande oportunidade. Quem quer viver sobre a proteção, sobre o cuidado, sobre a bênção de Deus. Deus deseja fazer um grande e maravilhoso milagre na nossa vida. Deus nos trouxe aqui. Eu não sei como você entrou, mas Deus nos trouxe aqui e trouxe você a mim para dizer: eu estou aqui e eu quero fazer algo novo na sua vida, algo especial na sua vida. Eu trouxe você para enxugar as suas lágrimas. Eu trouxe você para tirar do desânimo e colocar no ânimo e na esperança. Eu estou fazendo algo maravilhoso. Vocês não conseguem ver, mas eu estou fazendo. E é isso que Deus quer nesta noite. Eu não sei como você entrou aqui. Não sei como você entrou aqui, mas eu sei como que você pode sair. Deus pode fazer com que você saia daqui abençoado, renovado, esperançoso, renovado, porque o Deus de Israel está aqui. Para isso é preciso que nós digamos: eu quero voltar, eu quero estar com o Senhor, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Eu já tenho lutado, mas eu quero nesta noite renovar a minha entrega ao Senhor e pedir: Senhor Deus, eu preciso de um tempo novo, eu preciso de algo novo, eu preciso que o Senhor faça coisa nova na minha vida. Vamos nos colocar em pé. Eu quero que você coloque a mão no seu coração.